O que a gente mais vê hoje em dia é brigas e discussões sobre teologia, né? É um apontando versículo, ou então pastores que sobem em cima do altar e falam: não há nada acima da lei. Tá errado. O homem confiar na lei, o homem confiar demais na lei, se baseia quase que confiar na força do próprio braço. Sabe? Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas Jesus, ele provou diversas vezes que ele estava acima da lei. Da boca de vários profetas, não foi somente ele quando veio na terra, mas apóstolos, pessoas que seguiram ele, pessoas que entenderam quem era Jesus e quem era o Espírito Santo. Jesus usou essas pessoas para falar coisas que não estavam escritas na lei. Os que mais criticavam eram os religiosos, sabe? Os religiosos que se baseavam somente naquilo que eles viam com os olhos e esqueciam que Deus é um Deus de contato, que é um Deus que conversa, que é um Deus vivo, que Jesus foi e deixou o Espírito Santo. É sensacional. Quantas pessoas confiam na teologia? Sensacional, eu não sei se eu usaria essa palavra, mas é estranho quantas pessoas confiam no que o homem entende do evangelho, porque para mim a teologia é isso. Na minha opinião, a teologia é o que o homem entende do evangelho. Entende? Vai passar anos e o homem vai tentar explicar, vai tentar estudar. Eu sei que a teologia é o estudo da Bíblia em si, mas o problema é que tem gente que confia demais nisso. O problema é que tem gente que confia mais nos outros falando isso do que uma revelação do próprio Espírito Santo de Deus. Mas se você não confia no que eu falo, então eu vou ler da própria lei, que é a que a gente segue, correto? Romanos, capítulo 7, versículo de número 1. Começa dizendo assim, ó: meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem e enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus, pois quando vivemos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agem em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantínhamos prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Cara, será que vocês não entenderam ainda que Deus ainda conversa? Que Deus ainda fala? Que Deus ainda revela? É sério? É sério que vocês acham que Deus está só lá sentado no trono? Vocês estão esquecendo do Espírito Santo de Deus? Você esqueceu que Jesus subiu, mas ele deixou o Consolador? Que Deus é um Deus de contato? Que tudo que você tiver dúvida pode ser resolvido, pode ser respondido? E não me entenda mal não, irmão. Eu não estou falando que você não tem que respeitar a lei. Que isso daqui, ó, ficou, sabe, obsoleto. Não, não é isso. Porque para tudo, para chegar a Cristo, você tem que ter isso daqui. Você tem que ter essa base. Você tem que estar dentro disso daqui para entender o que o Espírito diz. Se você não ler, se você não se alimentar disso, você não vai entender o que o livro diz, o que o Espírito diz. Mas é necessário dar ouvida ao Espírito Santo, porque o versículo continua assim, ó: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei quem me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta.
pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. E eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Cara, basicamente, você não tem que confiar somente na palavra, somente naquilo que você vê, mas na revelação do Espírito. Mas você não confia na revelação do Espírito se a revelação do Espírito não estiver na palavra. Entende? Porque é como aquelas pessoas que você tenta explicar uma coisa para ela, pô, mas isso não tá na Bíblia. Pô, mas teologicamente você tá errado. Cara, mas a Bíblia não se baseia somente em um livro. A palavra de Deus, ela não se baseia somente em um livro físico. Porque o Espírito Santo veio para esse tempo para isso. Será que ninguém entendeu isso ainda? Será que a gente não entende ainda que o Espírito fala que ele tá aqui para revelar e para mostrar o caminho? Para ajudar a entender esse livro aqui? É assim que Deus quer fazer, é assim que Deus ainda faz. É por isso que as pessoas se prendem dentro da religião e acham que somente o que elas estão vendo é o que é certo. Não me entenda errado. Não são revelações, eu não estou falando daquilo que você vive, que está fora da Bíblia, mas são vivências com o Espírito Santo que na Bíblia ele te confirma, ou então no seu dia a dia, no seu viver, porque o Espírito Santo é contato, ele está aqui. Nesse exato momento ele está falando. Não é só porque você não vê que ele não está. Você não tem que confiar somente na Bíblia, mas na voz do Espírito quando ele se revela a você. Isso é contato. A Bíblia inteira fala sobre isso. Será que ninguém entendeu isso ainda? Será que ninguém dá mais ouvido à voz do Espírito? Cara, isso é loucura. Mas o texto ainda continua. A lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. É assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. O pecado se aproveita da lei. Se você se baseia somente na lei para viver, se você se baseia somente no que você vê, somente no que os seus olhos podem explicar, você não vive, porque aí você vive em pecado, aí você vive correndo de si mesmo, confiando na força do seu próprio braço, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode entender e perdendo para o pecado, deixando o seu ministério obsoleto, parando e não entendendo qual a vontade de Deus sobre a sua vida. Você entende que o pecado se aproveita da lei? E de novo, não estou falando para não escutar a lei. A lei é que te leva ao contato com o Espírito. Mas o Espírito, Jesus está sobre a lei. Os religiosos chegaram para Cristo no ministério dele e disseram: tá errado, você não pode trabalhar no sábado. Pedro tá errado e... Pois bem, eu sou maior do que o sábado. Pedro recebe uma revelação e Jesus afirma: olha, quem te revelou isso não foi homem, não foi carne, mas o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, revelações. Homens ainda recebem revelações. Deus ainda fala através de nós. E não necessariamente pode estar escrito aqui. Mas se você ter paciência e deixar com que o Espírito te mostre, ele vai te mostrar que está aqui. Só que é do jeito dele.